O secretário de Estado, o vice-secretário de Estado americano, que é o número 2 do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, fez novas críticas ao juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também defendeu que o governo brasileiro adote medidas duras contra o juiz em novas postagens publicadas nesta quinta-feira. Na primeira delas, ele disse que os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle, nas palavras de Landau, Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. O vice-secretário também disse que o Brasil está permitindo que Moraes abuse do processo judicial e persiga uma agenda abertamente política, e disse que os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. As tensões entre o Brasil e os Estados Unidos atingiram um novo patamar. O vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, fez duras acusações contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chamando sua atuação de farsa política e dizendo que ele está destruindo uma relação diplomática que já dura mais de 2 séculos. Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, usou as redes sociais para pressionar publicamente o governo brasileiro. Segundo ele, os Estados Unidos aguardam que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes, antes que a crise diplomática se torne irreversível. A crítica não parou por aí. O americano acusou Moraes de abusar do processo judicial, perseguir uma agenda política e até de tentar estender sua censura para além do território brasileiro. Para Washington, o julgamento que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados não é justiça, mas sim uma perseguição com viés político. E aqui eu já quero ouvir você. As falas de Landau representam uma defesa legítima de princípios democráticos ou são uma clara tentativa de interferência estrangeira nos assuntos internos do Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse é o debate central desse embate. O mais grave é que essa não é a primeira vez que Landau ataca Moraes. Desde a condenação de Bolsonaro, ele tem endurecido o tom, dizendo que o STF desmantelou o Estado de Direito e levou as relações Brasil-EUA ao pior momento em 2 séculos. Agora, as ameaças são mais explícitas. Washington promete responder com firmeza se considerar que seus interesses estão sendo ameaçados. As palavras de Christopher Landau não ficaram restritas às redes sociais. O vice-secretário de Estado deixou claro que os Estados Unidos estão dispostos a transformar as críticas em ações concretas. Já havia sinalizado, em encontros com empresários, que o Brasil não terá qualquer solução técnica ou econômica para escapar do tarifaço imposto por Donald Trump, e que a escalada das sanções deve continuar se o governo brasileiro não reagir contra Alexandre de Moraes. O recado foi direto. O Brasil é hoje o único país do mundo sem margem de negociação com Washington. Isso significa que tarifas, sanções financeiras e até restrições diplomáticas podem se intensificar, colocando pressão sobre setores estratégicos da economia brasileira. Mais do que isso, Landau pediu a retirada do visto de um médico brasileiro que havia comemorado nas redes sociais o assassinato do ativista pró-Trump, Charlie Kirk, um gesto que mostra como os EUA pretendem atuar em várias frentes, inclusive em questões individuais, para marcar posição. E eu quero ouvir você. Essa postura dos EUA é uma defesa legítima de seus interesses ou é uma forma de chantagem política contra o Brasil? Comenta aqui embaixo, porque esse ponto divide até mesmo especialistas em relações internacionais. Para o governo Lula, a situação é um verdadeiro dilema. De um lado, há a necessidade de manter o STF firme e respaldar Moraes diante dos ataques. De outro, cresce a preocupação com os efeitos econômicos e diplomáticos de um confronto direto com os Estados Unidos. No meio dessa turbulência, o presidente precisa equilibrar a defesa da soberania nacional com a pressão de uma potência estrangeira que ameaça desgastar ainda mais a economia brasileira. As declarações de Christopher Landau atingem diretamente o coração do sistema de justiça brasileiro. Ao chamar o processo de farsa política, o vice-secretário americano coloca em xeque não apenas a atuação de Alexandre de Moraes,
mas a legitimidade do próprio STF. Essa é uma linha perigosa, porque fortalece a narrativa da oposição de que o julgamento de Bolsonaro teria sido uma perseguição e não uma aplicação da lei. Para os aliados do ex-presidente, essa fala é um presente. Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, pode usar as palavras de Washington como combustível para reforçar sua versão de que é vítima de uma caça às bruxas. Mais do que isso, o apoio internacional dá fôlego ao discurso bolsonarista de que há uma conspiração contra ele, algo que pode manter sua base mobilizada mesmo com a inelegibilidade. Por outro lado, a ofensiva americana também gera um efeito contrário. Consolida Alexandre de Moraes como figura central da defesa da democracia. Para parte significativa da sociedade, ver um ministro do STF sendo atacado por uma potência estrangeira é motivo de união em torno da soberania nacional. Moraes pode sair desse embate ainda mais fortalecido internamente, justamente por representar resistência a pressões externas. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que os ataques dos TIWA enfraquecem o STF ou, pelo contrário, podem acabar reforçando a imagem de Moraes no Brasil? Escreve nos comentários, porque essa disputa de narrativas vai ser decisiva daqui para frente. O ponto central é que esse choque não fica restrito à justiça. Ele mexe diretamente no jogo político de 2026, alimentando a polarização. De um lado, quem se alinha a Moraes e ao STF. Do outro, quem vê nos Ilifeira um aliado para enfraquecer o judiciário brasileiro e reabilitar Bolsonaro. Se dentro do Brasil, as falas de Christopher Landau alimentam a polarização, no campo da diplomacia a situação é ainda mais delicada. O ataque de um alto funcionário do Departamento de Estado dos Ex-Sanctua a um ministro do Supremo Tribunal Federal não é algo comum. É um choque direto entre poderes que mexe com a tradição de mais de 2 séculos de relações bilaterais. Para o governo Lula, o dilema é claro. Como defender a soberania nacional sem transformar essa crise em um confronto aberto com Washington? De um lado, há a necessidade de mostrar apoio firme a Alexandre de Moraes e preservar a independência do judiciário. Do outro, há a preocupação real de que os Estados Unidos transformem a retórica em tarifas, sanções financeiras e até isolamento diplomático. O Brasil já sente a pressão econômica. Empresários ouvidos em Washington foram avisados que não existe solução técnica para aliviar as medidas impostas por Trump, a não ser mudanças políticas internas. Ou seja, o país está sendo usado como campo de batalha de uma disputa que mistura geopolítica, interesses econômicos e o destino político de Jair Bolsonaro. E eu quero ouvir você. Lula deve endurecer o tom contra os Ex-Sanctua e defender Moraes a qualquer custo, ou precisa buscar uma saída negociada para evitar que o Brasil pague a conta dessa crise? Comenta aqui embaixo, porque essa escolha pode definir a imagem do país nos próximos anos. Enquanto isso, no plano internacional, cresce a percepção de que o Brasil está no meio de uma disputa maior entre instituições democráticas e a pressão de governos e atores estrangeiros que querem influenciar nossa política interna. A resposta que o Palácio do Planalto dará pode redefinir não apenas a relação com os Ilifeira, mas o papel do Brasil no cenário global. O que está em jogo agora vai muito além de uma troca de farpas entre Washington e Brasília. A ofensiva de Christopher Landau contra Alexandre de Moraes expõe um dilema central. Até onde uma potência estrangeira pode interferir nas instituições de outro país? Para os Ilifeira, o STF estaria conduzindo uma perseguição política. Para o Brasil, trata-se de defender a independência do judiciário e a soberania nacional. No meio desse fogo cruzado, o nome de Jair Bolsonaro volta a ser o fio condutor. Condenado e inelegível, ele continua sendo a peça que embaralha alianças, pressiona instituições e agora se torna o pretexto para uma crise diplomática sem precedentes. O centrão, o mercado e a direita veem nisso uma chance de reposicionar forças. Já Lula precisa equilibrar sua defesa da democracia com a necessidade de manter relações minimamente funcionais com os Estados Unidos. E eu deixo aqui a pergunta que não pode ficar sem resposta.
O Brasil deve resistir com firmeza às pressões americanas, mesmo que isso custe caro na economia ou precisa ceder em parte para preservar as relações bilaterais. O que você acha? Escreve aí nos comentários, porque esse debate não é apenas sobre Bolsonaro, Moraes ou Lula. É sobre o futuro da nossa soberania. Uma coisa é certa: cada frase, cada voto e cada decisão tomada agora entrará para a história. O embate entre o STF e o Departamento de Estado americano mostra que a crise brasileira ultrapassou fronteiras e virou um caso global. O mundo está olhando para nós, e o Brasil precisa decidir qual caminho vai seguir. Se você ficou até aqui, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder nenhuma análise dos bastidores da política. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque o que está em jogo não é só diplomacia, é o destino da democracia e da soberania brasileira.